Parece que agora, nesse segundo semestre, eu acho que agora vai. Deus quiser. Vamos ver se lá por agosto, setembro, a gente consegue ter bastante, assim, um percentual da população considerável, né, já vacinado, porque começa a aliviar aí essa situação. Mas agora a gente parece que começa a ver uma perspectiva, né? Uma luz no fim desse túnel aí que parece que não tem fim, né? Mas acho que vai dar certo, se Deus quiser. Oi, Raíra, boa noite. Tudo bem? Nossa, tá frio. Tá gelado o frio aqui. Nossa, menina, tá tenso o negócio. Tá louco. Mas faz parte, né? É inverno, fazer o quê? Ave Maria. Daí dá um mal-estar na gente, assim, né? Parece que a gente tá aham, úmido, não sei, fica muito ruim. Ah, nada como o sol, o calorzinho, né? É, hoje foi assim, fez assim, alguns períodos fez um solzinho, sabe? Mas não fez sol o dia todo, não. O sol, é, sol com preguiça, né? Aqui foi, aqui foi assim. É, mas diz que até o final da semana vai esquentar. Tava vendo no jornal hoje. É, mas tá bom. Graças a Deus, estamos aí, vencendo. Boa noite, Carla. Boa noite, Andriele, Beatriz, Nayara, Gabriel, Bruna, Elvirinha. Boa noite, professora. Boa noite, Giovanni. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem com todos? Tudo bem, Então tá professora? bom. Esse que é o mais importante, né? Estarmos bem. Bom, eu estava, até o Luiz estava aqui no início, eu estava dizendo para ele que ontem eu acabei que segunda e terça-feira eu vou na faculdade para dar aula de lá, né? Que tem esse oratório do pessoal de contábeis. E a gente tem o sistema instalado lá nos computadores, então eu vou, faço a conexão remota, né, dos computadores lá com os alunos, cada um fica em um computador remotamente, e aí eu tenho que dar aula de lá, né, porque tem que conectar os computadores. Aí fui na segunda, fui ontem, aí a diretora ia fazer uma reunião ontem, né? Aí ela esperou eu terminar minha aula para poder, né, fazer a reunião. Daí acabou que atrasou, ela tinha marcado para 7 horas, mas daí ela falou: então vamos esperar a Márcia terminar a aula dela. Aí a gente faz a reunião, né? Aí acabou que estendeu, não consegui. Como a reunião estava programada para 7 horas, eu imaginei, eu não vou conseguir participar da reunião, a hora que terminar minha aula, a reunião já está terminando, né? Aí eu consigo dar minha aula normal, mas aí eles esperaram e acabou que eu não consegui dar aula ontem para vocês. Dei um descanso ontem para vocês. Mas tá bom, estamos aqui. Semana que vem a gente tem a semana de provas, né? Passei lá os horários para vocês. Na verdade, o horário a gente vai seguir o mesmo da N1, que eu acho que deu certo, né? Os horários lá. Se tiver algum professor que tem prova no segundo horário com vocês, e vocês tiverem o primeiro horário vago, pode conversar com o professor, combinar, né, de começar na primeira aula, pode combinar com o professor. Quanto a isso, não tem problema, não, tá bom? A modalidade e a forma, né, de aplicação das provas também vai ser a mesma. E assim, eu espero que seja o último semestre que a gente esteja desta forma, né?
Deus nos abençoe, que no próximo semestre a gente consiga ir voltando aí essa aula presencial, né? Com as pessoas vacinadas, pelo menos aí uma parte, né? Para a gente poder ir voltando de verdade, né? Porque para voltar do jeito que a gente tenta voltar é complicado. Mas com a vacina, eu acho que as coisas vão melhorando, né? Então, no segundo semestre, vamos ter aí a nossa fé, a nossa esperança, que realmente as coisas vão começar a tomar aí um rumo mais certo, né? Uma coisa mais segura, né? Porque, por enquanto, estamos aí esperando. Aí vamos ter esse tempo aí de férias, de recesso aí, até voltar. Deus abençoe que já esteja, né? Normal as coisas. Mas então tá bom. Mas daí ontem eu passei para vocês o material, né, da aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre treinamento e desenvolvimento, que é a terceira etapa, né, lá do processo de contratação, né, nessas etapas da gestão de pessoas, é a terceira etapa lá, né, que é depois do recrutamento, da seleção, a contratação, com as pessoas já integrando o quadro de funcionários, há necessidade de aplicar um processo de treinamento, né, para que esses novos colaboradores, eles adquiram ali um conhecimento básico de como é o sistema de trabalho da empresa, como ele vai exercer a função, vai identificar e desenvolver habilidades, enfim, né? Então, esse processo é o processo que acontece, que é aplicado quando o funcionário já está contratado. E o treinamento, ele também não é aplicado somente para quem está chegando na empresa, né? O ideal é que as empresas adotem a prática, né, de gestão, onde elas estejam investindo em treinamento, em desenvolvimento de pessoas, né? Porque desta forma as empresas conseguem enriquecer muito mais o nível de conhecimentos, o desempenho das suas equipes, investindo em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, ela pode acontecer não só nesse início, né? Mas ela pode acontecer aí com as pessoas que já estão dentro da organização, né? O processo de treinamento. Bom, então aqui para a gente iniciar, né? Tem alguns conceitos, né? Algumas referências relacionadas à questão do conceito de treinamento. Então, o que vem a ser o treinamento, né? O que significa o treinamento? É o processo de desenvolver qualidades nos... Oi? Não está aparecendo o slide para vocês? Peraí. Andou mudando. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver. Uma janela. Vamos ver como é que é. Mudou a versão aqui do Meet, e eu acho que foi isso. Vamos ver se agora aparece aí para vocês o slide. Ah, então tá. É na outra opção, então. Bom, então tem aqui, né, uma referência ao conceito de treinamento. Então, é o processo de desenvolver qualidades nos recursos humanos, ou seja, qualidade nas pessoas, né? Para habilitá-los a serem mais produtivos e contribuir melhor para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, por isso que o treinamento, ele deve ser aplicado para qualquer pessoa dentro da organização,
né? Desde que se identifique a necessidade de desenvolver determinadas qualidades, habilidades, conhecimentos nos seus funcionários, é interessante que se aplique um processo de treinamento, porque desta forma vai se aprimorar esse desenvolvimento, este conhecimento, e isso vai contribuir para melhorar os resultados da própria organização, né? Então, é um processo que pode ser aplicado em qualquer tempo, né? Desde que se identifique uma necessidade de estar aprimorando ali determinadas habilidades, determinados conhecimentos, qualidades, né? O propósito, então, do treinamento é aumentar a produtividade dos indivíduos em seus cargos, influenciando em seus comportamentos. Então, vai assim, o treinamento, ele vai influenciar, ou seja, ele vai transformar o comportamento do indivíduo. Por que vai transformar? Porque a partir do momento que você passa por um processo de treinamento, você também vai mudar a sua postura, né? Então, no treinamento, você adquire determinados conhecimentos que vão permitir que você também mude o seu comportamento. Então, o treinamento ele vai ajudar a aprimorar a prática. Ele vai contribuir para que aquela prática ela seja melhorada, né? Que o resultado final ele seja mais eficiente. Então, esse é o propósito do treinamento. Diferença entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Bom, o treinamento, ele é orientado para o presente, focalizando no cargo atual e buscando melhorar aquelas qualidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato do cargo, né? Então, o treinamento, ele traz aqueles resultados rápidos, resultados imediatos. A partir do momento que se inicia o processo do treinamento, o normal, né, o recomendado e o que acontece é que a partir dali já se percebe a aplicação dessas novas práticas. Então, por isso que ele é voltado ali para o momento atual, né? Já o desenvolvimento, ele geralmente focaliza os cargos a serem ocupados futuramente. Então, é um preparo, ele vai preparar as pessoas, os possíveis, né, candidatos a ocuparem cargos lá no futuro. Então, ele vai preparar, visualizando o futuro. O treinamento, ele já é praticamente simultâneo. A partir do momento que ele aplica ali o treinamento, simultaneamente ele já vai ali colocando em prática, na execução ali do cargo, né? O desenvolvimento é algo que é mais a longo prazo. Ele vai fazer um investimento para desenvolver as capacidades, as habilidades, para que aquela pessoa ocupe aquele cargo mais à frente, né? Ou no momento mais oportuno. Bom, ambos, o treinamento e o desenvolvimento, constituem processos de aprendizagem, né? Então, aqui, o que existe em comum entre o treinamento e o desenvolvimento, e os dois processos, eles envolvem conhecimento, né? E sempre, quando nós falamos em conhecimento dentro do ambiente organizacional, nós temos que considerar que quanto maior for o nível de conhecimento das pessoas, melhores serão os resultados alcançados pela organização também, né? Quanto mais conhecimento, a possibilidade de ter resultados positivos é muito maior, né?
Bom, então, o que significa a aprendizagem? A aprendizagem, ela significa uma mudança no comportamento da pessoa, através da incorporação de novos hábitos, atitudes, conhecimentos e destrezas. Então, a aprendizagem, ela vai ser identificada a partir do momento em que pessoas, elas começam a se comportar de maneira diferente, né? Então, quando você adquire um conhecimento, você colocando aquele conhecimento em prática, significa que você apreendeu aquele conceito, aquela prática, né? Então, se você apreendeu, você vai passar a praticar aquilo, né? Então, isso vai fazer com que se transforme ali a sua forma de agir, né? Fala-se muito em aprendizagem organizacional, para se referir a uma cultura de aprimoramento das pessoas que predomina nas organizações bem-sucedidas. Bom, então hoje, as novas formas de gestão, todas elas abordam, né, e se referem à questão do conhecimento, que nós estamos vivendo numa era, né, numa época em que o conhecimento é o bem mais precioso que nós temos, né? Então, o perfil hoje dos profissionais, o perfil das organizações bem-sucedidas são aqueles que investem em desenvolver o conhecimento das pessoas. Então, organizações bem-sucedidas são organizações que se preocupam em qualificar os seus colaboradores, se preocupam em envolver os seus colaboradores nos seus processos, para que esses colaboradores, eles cresçam junto com a organização, né? Que eles compartilhem dos mesmos objetivos, que eles façam parte ali da cultura da organização, né? Que eles se tornem parte da cultura da organização. Então, essas são as características de organizações bem-sucedidas, né? E de profissionais bem-sucedidos também, que devem se preocupar com a construção do seu conhecimento e com a questão de colocar este conhecimento em prática, né? Ser participativo, ser proativo, se colocar à disposição, procurar entender quais são os objetivos, qual é a missão, qual é a visão, para que ele possa compartilhar desses propósitos, né? E para que ele possa atender aí as necessidades da organização como um todo, né? Que ele consiga se inserir dentro deste contexto. Então, tudo isso é aprendizagem, né? Bom, então, através do conhecimento, através do treinamento, e do desenvolvimento, a pessoa pode assimilar informações, aprender habilidades, desenvolver atitudes e comportamentos diferentes. E, a partir dali, desenvolver conceitos abstratos. Os conceitos abstratos é a sua nova forma de agir, né? É essa aprendizagem que ele adquiriu, né? Colocar isso em prática, né? Então, a construção da competência do indivíduo, né? Que o indivíduo, o colaborador que consegue ser competente no desenvolvimento ali da sua função, do seu, né?
no trabalho, né, a sua função ali no trabalho, o indivíduo competente é aquele que soma conhecimento, o conhecimento que ele já traz consigo, o conhecimento que ele vai construindo ao longo da sua vida e da sua carreira, né, profissional, somando esse conhecimento às habilidades que ele possui e somando a isso as atitudes, que são as ações, né? Então, o conhecimento mais as habilidades e as atitudes é que resultam no grau de competência. Então, quanto maior o conhecimento, maiores serão as habilidades que ele vai conseguir desenvolver e colocar em prática, e a sua forma de agir, né, que é colocar isso realmente para executar realmente isso, é que vai resultar no seu grau de competência, né? Então, competente, quanto maior for o nível de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e as atitudes que cada um toma ao desempenhar ali a sua função, né? Então, isso resulta em competência. Por isso que hoje as organizações chamadas, né, organizações exemplo, né, as organizações bem-sucedidas, elas se preocupam com as questões de desenvolver pessoas, porque desta forma ele vai conseguir este somatório, né, em cada um dos indivíduos e a competência vai ser muito maior, né? Então esse reflexo ele vem para a própria organização, né? Por isso que hoje elas se preocupam com isso, elas já entenderam, né, que isso é essencial para o bom desempenho da organização. Investir em pessoas e preocupar-se com pessoas. Aí, aqui na sequência, nós temos aqui uma questãozinha, né? Vamos tomar um chá de competências? E tomar um chazinho hoje com esse frio é até bom, né? Bem quentinho, oh, que maravilha. Bom, e esse chá que a gente se refere aqui é tão bom quanto o chá quentinho, né? Que a gente pode tomar. Esse chá é o resumo, né, das características que nós nos referimos ali anteriormente, né? Então, esse chá, o C é de conhecimento, o H é de habilidades e o A de atitude, né? Então, a gente ouve falar muito isso em administração, né? Então, o conhecimento como eu disse para vocês, né? Ele faz parte do saber, né? Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós já trazemos para a organização, aquilo que nós aprendemos na organização, aquilo que nós vamos construindo ao longo da nossa carreira, né? E vamos construindo também como indivíduo. As habilidades é saber fazer, né? Então, assim, faz parte do treinamento prático, colocar em prática. O saber é o conhecimento teórico. As habilidades, né? O conhecimento é o treinamento teórico. As habilidades fazem parte aí do conhecimento prático. Então, a gente sabe que cada um de nós tem as suas habilidades, né? Tem as suas habilidades, onde consegue se sair melhor, não tão bem, e aquelas que a gente não tem mesmo habilidade, não tem afinidade. Mas todos nós podemos desenvolver essas habilidades, né? Então, quanto mais a gente vai praticando, maior é a possibilidade de desenvolver essas habilidades, né? Então, o saber fazer vem da prática, né? E a atitude, né? Que é o querer fazer, que é a proatividade. Então, é uma soma. Então, nós não podemos ter
somente conhecimento, né? Se você tiver somente conhecimento, não tiver habilidade, não colocar isso em prática, não vai adiantar nada, né? Se você tiver somente habilidade, não tiver um conhecimento prévio e não colocar isso em prática, também não vai adiantar nada. E se você não tiver conhecimento e habilidade, você não consegue ter possibilidade de realizar nada. Então, assim, a competência é a soma, né, desses três elementos. Então, é o chá que faz com que se tenha competência, né? E o processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, ele visa exatamente esse chá, né, que é desenvolver os conhecimentos, as habilidades e os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, né, para que a competência ali seja muito maior na hora de estar ali realizando a função. Então, treinamento e desenvolvimento e a gestão de competências, né? Como é o treinamento e desenvolvimento relacionado ao desenvolvimento das competências? Bom, a aplicação do termo competências teve início por volta de 1973 nos Estados Unidos, né, por David McClelland, na seleção de pessoal. Então, é algo que, se a gente for pensar, não é tão antigo assim, né? 1973, né? Se a gente for aí analisar, não é tão antigo assim. Logicamente que esse processo, né, de desenvolvimento e treinamento de competências, ele foi sendo aprimorado, né? Mas ele começou ali há quase 50 anos lá atrás, né? Bom, depois o assunto desdobrou-se naturalmente e foi ampliada sua aplicação em gestão organizacional de pessoas. Então, inicialmente, ele foi utilizado somente para selecionar as pessoas. E, posteriormente, conforme foram, né, mudando as características de gestão dentro das empresas, esse conceito ele acabou sendo aplicado e é aplicado hoje no processo de gestão da organização como um todo, né? E o processo de gestão de pessoas faz parte aí desta gestão organizacional geral, né? Então é um termo assim que foi se desenvolvendo realmente. Os processos de treinamento. Então, o processo de treinamento, ele tem as etapas, né? Ele tem a primeira etapa, que é o diagnóstico, onde são feitos os levantamentos das necessidades, né, de treinamento a serem feitas. Essas necessidades podem ser passadas, presentes ou futuras. Então, o processo de treinamento, como eu disse lá inicialmente, né, para vocês, ele pode ser aplicado em qualquer etapa, desde que se identifique a necessidade de treinar pessoas. Treinar para que não ocorram erros, né, ou situações que já aconteceram anteriormente. Treinar para que sejam aplicadas novas práticas contemporaneamente ou simultaneamente, ou fazer treinamentos aí para o futuro, quando a empresa, de repente, tem a previsão de mudar um sistema ou mudar um processo de trabalho, ela já começa a treinar antes, né, para que quando chegar o momento as pessoas já tenham o conhecimento ali necessário para estar colocando aquilo em prática, né? Então, desde que aconteça a necessidade, né, de desenvolver aí novas práticas, pode-se aplicar ali o processo de treinamento. O desenho, né, do treinamento é a elaboração do programa de treinamento para atender às necessidades diagnosticadas, né? Então, assim, depois de verificar a necessidade do treinamento, a segunda etapa é a etapa onde vão acontecer ali
o desenvolvimento dos planos, né, organizando este processo de treinamento. A terceira etapa é a implementação, né, que é colocar esse projeto, esse desenho em prática, né, vai ser ali conduzido o processo de treinamento, e a avaliação vai ser a etapa onde vai acontecer a verificação dos resultados, né? Quais são os resultados que a organização alcançou e está alcançando a partir do processo de treinamento. É bastante interessante este acompanhamento, até para que, a partir da identificação dos resultados ali alcançados, sejam adotadas as práticas para futuros treinamentos, né? Para verificar se houve efetividade, onde pode ser melhorado. Então, a avaliação ela é sempre muito importante, né? Que ela faz parte ali do processo de acompanhamento, e ele traz os indicativos ali para futuros processos ali de treinamentos que venham a acontecer nas organizações, né? Para melhorar, né? Sempre visando ali melhorar os resultados. Bom, métodos de treinamento, método de levantamento de necessidade do treinamento. Então, as formas como vão ser levantadas as necessidades de treinar. Primeiro, análise organizacional. É realizada a partir de um diagnóstico da organização para verificar os aspectos da missão, visão e dos objetivos estratégicos que o treinamento deve atender. Então, análise da empresa, né? Qual é a missão, qual é a visão e quais são os objetivos da empresa. Então, o processo de treinamento, ele deve ser elaborado a partir desses parâmetros, né? Então, ele vai ser moldado, vai ser desenvolvido para que todo o processo de treinamento atendam a esses requisitos da organização, né? Qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus objetivos. Então, tudo tem que estar ali trabalhando de forma alinhada, né? A segunda questão é a análise dos recursos humanos. Bom, a partir do perfil das pessoas, determinar quais os comportamentos, as atitudes, os conhecimentos, as necessidades e competências necessários para que as pessoas possam contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. Então, aqui, a análise dos recursos humanos, ele já vai identificar, né, o perfil ali de cada pessoa, quais são ali os seus comportamentos, as suas atitudes, que as pessoas têm, que podem ser desenvolvidos, como podem ser desenvolvidos, para que a organização realmente alcance lá os seus objetivos. É uma forma de estar ali canalizando, né, esse nível de conhecimento, desenvolvendo as competências de cada pessoa que faz parte ali do quadro de funcionários, para que elas trabalhem no sentido de realizar essa missão, essa visão da organização. Análise da estrutura de cargos. Bom, a partir do exame dos requisitos e especificações do cargo, determinar quais são as habilidades, destrezas, competências que as pessoas deverão desenvolver para desempenhar adequadamente os cargos. Então, todo esse processo, né, todo o processo, ele se inicia pela análise do cargo, ou seja, nesse processo de análise do cargo, ele vai ter definido claramente, dentro deste cargo, dentro desta função,
quais são os requisitos necessários e a forma como este cargo deve ser conduzido, né? Então, ele apresenta de forma clara, né, tudo que está relacionado ao cargo, porque a partir daí se consegue identificar quais são, né, as habilidades, as competências que as pessoas devem ter para desempenhar aquele cargo, né? Então, se não tiver conhecimento, não tem como você identificar se a pessoa tem realmente habilidade, conhecimento para exercer, né, aquela função, aquele cargo. Você só consegue identificar isso conhecendo bem, né, o cargo, a estrutura, né, dos cargos. A análise do treinamento. A partir dos objetivos e metas que deverão ser utilizados como critérios para avaliação da eficiência e eficácia do programa de treinamento. Então, no programa de treinamento já deve ter, né, dentro ali do planejamento, já deve ter ali definido qual é o objetivo ali do treinamento, né? Então, a análise do treinamento, ele vai girar em torno do alcance desses objetivos, né? O treinamento foi aplicado? Foi aplicado. Quais os objetivos alcançados? Né? Então, se ele alcançou os objetivos, ele realmente foi eficiente. Né? Então, a análise do treinamento ele gira em torno desses objetivos ali que são definidos ali para se avaliar o nível, né, de eficácia e de eficiência e de eficácia, né, do treinamento aplicado. O planejamento e programação do treinamento e desenvolvimento. O planejamento do programa de treinamento irá depender do conteúdo a ser abordado, do público-alvo, da cultura da organização, bem como dos recursos físicos, humanos e materiais disponíveis. Então, na verdade, nós já viemos falando, né, sobre esses elementos. Então, o planejamento para programar um programa, né, de treinamento, logicamente que vai depender das pessoas que vão ser treinadas, vão depender de cada organização, porque cada organização tem a sua forma de ser, tem a sua cultura, né? Os recursos físicos disponíveis, humanos e materiais. Então, depende ali onde vai ser aplicado, para quem vai aplicar, para quem vai ser aplicado o treinamento e quem vai aplicar o treinamento, né? Isso faz parte ali do planejamento. Boa noite, Everton. Chegou aqui agora, né? Boa noite, professor. Tudo bem aí? Meio quebrado, mas tudo em ordem. Então tá bom. Já está trabalhando? Já arrumei um servicinho ali meio que por dia, mas lá não tem muito horário, não. Daí ainda foi buscar um café agora à tarde, demora até descarregar. Mas tá bom, tá trabalhando, tá bom, né, Everton? Vai indo, né? Tem que pagar as contas. Vamos levando. Já já vai aparecer um bem legal aí para você, tá bom? Bom, então o planejamento da programação e treinamento, ele pode utilizar algumas estratégias, algumas ferramentas, né, que existem aí dentro, né, do mundo da administração, né, que disponibiliza aí várias ferramentas, várias estratégias que podem auxiliar aí no momento de estar desenvolvendo um programa de treinamento. Uma dessas ferramentas, né, é chamado de 5Ws, 2Hs, né, como tudo, a maioria, né, desses conceitos vem aí dos Estados Unidos, a gente tem muito ali do inglês, né, por isso que é 5W e 2H, né, então ele vai perguntar lá, primeiro,
what, o que fazer. Segundo, por que fazer. Terceiro, como fazer. Quem responde, quando fazer, onde fazer e quanto custa. Então, daquele conceito anterior que nós vimos ali, do planejamento de treinamento, ele vai nascer, né? Este planejamento nasce quando você responde essas perguntas, né? Quando se consegue responder essas perguntas relacionadas ao processo de treinamento, né? Então, primeiro, vai se perguntar o que fazer. Respondendo esta questão, define-se os objetivos. Por que fazer? É onde está se justificando o porquê do treinamento. Como fazer? Tipos de ações. Como vai ser feito o treinamento? São as ações, né? Tipos de ações. Quem responde? Identificações. É a responsabilidade ali de cada um no processo de treinamento. Quando fazer? Né? Que período vai ser feito? O local, vai ser na própria empresa, vai ser em outro local, essa definição. E quanto custa? O valor do investimento. Né? Quem vai fazer vai aplicar esse processo de treinamento, se você vai terceirizar isso, se isso vai ser feito por uma própria pessoa da empresa, enfim, né? Então, a partir do momento que se aplica esta ferramenta, se responde estas questões, ocorre ali o desenvolvimento do planejamento, né? Se elabora ali as etapas ali do planejamento, né? Então, são algumas dicas ali importantes, né? Utilizando ali essas ferramentas. Planejamento do treinamento. Primeiro item aqui, quantificar o treinamento necessário. É a relação entre número de pessoas a serem treinadas e a necessidade de treinamento de cada um deles. Identificar, né, quantas pessoas vão ser treinadas e o porquê é necessário treinar cada um deles. Definir a época ideal para o treinamento. Determinar o momento em que cada necessidade de treinamento deve ser suprida, né? Isso aqui é importante também. O treinamento é ideal que ele aconteça no momento correto, porque se ele acontecer posteriormente, significa que já houve um prejuízo, né? Então, ele tem que acontecer no tempo certo. Tem situações que há necessidade de você antecipar o treinamento, para que quando a situação já esteja ali em prática, né, as pessoas já estejam em condições de estar executando ali as funções. E existem processos que podem acontecer ali simultaneamente ou em qualquer época, né? Classificar as necessidades quanto ao conteúdo, né? Quais são os conhecimentos necessários, as habilidades e as atitudes necessárias ali para se aplicar ali no processo de treinamento. Isso também é importante. Bom, o próximo item aqui também é necessário eleger a metodologia para cada necessidade de treinamento e desenvolvimento, quais serão os métodos, né, de aplicação desse treinamento e desenvolvimento. Tem situações que há necessidade, de repente, de ser somente prático, ou, né, simulações, hoje está sendo muito utilizado pelas organizações, os modelos, né, baseados em simulações. Hoje a gente tem ambientes virtuais, né, que permitem isso. Então, depende aí de cada função, de cada cargo, onde vai ser ali aplicado, né, esse treinamento. Programar os eventos de treinamento, né, tem que ter lá uma programação anterior,
identificar os recursos internos e externos a serem mobilizados, né? Essa é a questão lá de onde vai ser, quem vai aplicar, se vai ser na própria empresa ou se vai ser em outro local, né? A organização, né, do treinamento. Os indicadores a priori do treinamento são os eventos que são os eventos que, se acontecerem, provocarão futuras necessidades de treinamento. Estão facilmente previstas como. Então, assim, se acontecerem situações como essa, né, vai haver necessidade de que se aplique um treinamento. Primeiro, expansão da empresa e admissão de novos empregados, redução do número de empregados, mudança de métodos e processos de trabalho, substituições ou movimentação de pessoal, pautas, licenças, férias de pessoal, mudanças nos programas de trabalho ou de produção, modernização dos equipamentos e novas tecnologias, produção e comercialização de novos produtos ou serviços, né? Então, são situações que envolvem ali mudanças na prática, né? Então, se houverem mudanças na prática, na forma de se trabalhar, consequentemente, haverá necessidade de ter um treinamento, né? Para que as pessoas se preparem para estar atendendo ali a cada situação, né? Quando a empresa ela cresce, quando a empresa encolhe, quando falta um companheiro ali de trabalho, seja na função ou seja numa função semelhante, quando a empresa moderniza lá os seus processos, equipamentos. Então, são situações ali que, a priori, deverão acontecer os processos a aplicação dos processos de treinamento. Indicadores a posteriori. Então, são os problemas provocados por necessidades de treinamento ainda não atendidas, né? Como? Problemas de produção. Baixa qualidade de produção já está acontecendo, né? Na empresa já está se identificando, né? Baixa qualidade de produção, baixa produtividade, então a qualidade, a quantidade produzida, avarias frequentes em equipamentos e instalações, na hora de manusear os equipamentos, eles não são realizados da forma adequada, então provoca ali avarias, né? Comunicações deficientes, elevado número de acidentes de trabalho, excesso de erro e desperdício, pouca versatilidade dos funcionários, mau aproveitamento do espaço disponível. Então, são situações que já estão acontecendo, né? Então, há necessidade de se aplicar um processo de treinamento para corrigir esses problemas que estão acontecendo. Problemas relacionados, né, com o pessoal, como relações deficientes entre o pessoal, número excessivo de queixas, mau atendimento ao cliente, comunicações deficientes, pouco interesse pelo trabalho, falta de cooperação, erros na execução de ordens. Então, aqui, problemas que estão acontecendo ali entre as pessoas, né, no ambiente de trabalho. Então, há necessidade também, né, de aplicar treinamentos para estar corrigindo, né, e prevenindo que esses problemas eles continuem ali acontecendo no ambiente de trabalho. Bom, capital humano e capital intelectual.
O processo começa na seleção e integração, né? Então, aqui, a questão do capital humano e do capital intelectual já começa lá no processo de recrutamento e seleção, né? Quando você joga a isca, né? Onde você faz lá o anúncio da necessidade de candidatos para uma determinada vaga, né? Depois, na segunda etapa de selecionar esses candidatos, você já está aplicando e já está trabalhando a questão do capital humano e do capital intelectual, né? Por quê? Porque nesses momentos você já vai estar ali identificando as características, as habilidades, os conhecimentos de cada um dos candidatos, né? E depois, logicamente, a organização ela vai aplicar ali os seus processos, né, para poder desenvolver esses conhecimentos e essas habilidades. Então, o treinamento de integração tem como objetivo realizar uma apresentação geral da empresa para o colaborador. Então, aqui, olha, treinamento de integração. Esse treinamento de integração é o treinamento voltado para novas pessoas que estão chegando na organização, né? Então, o treinamento, ele pode ser aplicado em qualquer etapa, né? Sendo para funcionários que estão chegando ou para funcionários que já trabalham ali na empresa. É o treinamento. Agora, o treinamento de integração é para aqueles que estão chegando ali na empresa, né? Então, vai ser apresentada a empresa para este novo integrante, né? Então, ele vai fazer ali essa apresentação geral para esse novo colaborador. Treinamento de integração. Bom, então, dentre as principais informações repassadas para este novo colaborador estão o negócio, valores, missão e visão organizacionais, né? Então, qual é o negócio da empresa, qual é a sua visão, qual é a sua missão, quais são os seus valores, objetivos, né? Então, uma visão geral, né, da questão central, né, da organização, da sua essência, né? O organograma, que é a distribuição dos cargos e funções, como eles estão ali divididos, né, distribuídos e hierarquicamente dentro da organização, o modelo de gestão e os projetos socioambientais. Então, neste primeiro momento, né, neste treinamento de integração, vai se passar uma visão geral da organização, né, do perfil da organização, qual é a sua forma de trabalhar, quais são os valores, qual é a sua cultura, como estão distribuídos ali os cargos e funções, quem são os superiores, os subordinados, quais são os departamentos, qual é o modelo de gestão que a organização adota, se é uma gestão mais democrática, se é uma gestão mais participativa, se essa organização tem uma visão sistêmica, se acontecem lá centralizações no processo de tomada de decisão, enfim, o perfil da organização, como a organização se apresenta. Aí tem uma frase, né, aqui embaixo, que diz assim: a primeira impressão é a que fica, né? Então, geralmente, né, quando a gente conhece uma pessoa, até na nossa vida pessoal mesmo, quando a gente conhece uma pessoa, a primeira impressão é a que fica. Às vezes, quando você vê uma pessoa, você não tem uma boa impressão dela. Mas depois, com a convivência, você vai percebendo que realmente aquela pessoa, ou ela
supera suas expectativas ou, de repente, ao contrário, né? E quando você conhece uma organização, uma empresa, fica também, né, essa questão de a primeira impressão é a que fica, essa visão geral que se tem da empresa, é a impressão que fica do perfil, né, da forma de ser daquela organização. E isso acontece lá, né, no treinamento de integração. Tipos de metodologias. A escolha da metodologia deve estar atrelada ao objetivo do treinamento. O que você quer deixar como mensagem após o treinamento, né? Então, o que vai ficar depois do treinamento, né? Então, a metodologia toda a ser trabalhada, a ser aplicada, é com o objetivo, né, de responder essa questão, né? Qual é a mensagem? O que deve ficar para cada pessoa que vai participar desse processo de treinamento? Aí aqui tem um pensamento de Confúcio que diz assim: se ouço, esqueço. Se vejo, lembro. Se faço, aprendo, né? Então, quando você vai desenvolver uma metodologia para aplicar em um processo de treinamento, é importante ter, né, este pensamento de Confúcio para organizar esse processo, né? Porque se a gente só ouve alguma coisa, a gente acaba esquecendo, né? Então, se a gente vê, a gente lembra, né? Agora, se a gente faz, a gente aprende. Então, a metodologia, ela deve estar voltada, né, para a questão de que as pessoas realmente aprendam, né? Então, que as pessoas pratiquem, né? O treinamento, ele vai ser desenvolvido ali e aplicado na vivência, né? No dia a dia. As diferenças individuais no treinamento e desenvolvimento. Então, cada pessoa tem a sua forma de aprender e tem o seu tempo também. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm conseguem aprender, né, de formas e tempos diferentes, né, que as pessoas são diferentes, né. Então, o Stephen Robbins, ele diz que a aprendizagem é a forma como cada um aprende, né, uns aprendem fazendo, outros aprendem olhando, outros, cada um tem a sua forma de aprender, né. O treinamento é eficaz quando surte o efeito desejado, né? Isso é óbvio, né? Se não alcançar os resultados, a falha pode estar em um ou mais itens desta lista que está aqui a seguir. Primeiro, o objetivo não estava claro. Segundo, o conteúdo não foi condizente com o objetivo, né? Então, o conteúdo ele não conseguiu atingir ali o objetivo, ou atender, né, ao objetivo. O facilitador não estava devidamente capacitado, ou de repente não teve ali a competência, ou não conseguiu transmitir da forma como deveria, né? O método de aprendizado não foi o ideal, o colaborador não estava plenamente interessado em aprender, né? Que esse último item aqui também é importante, né? Tem que ter o interesse, né, em aprender também, porque o processo de aprender e ensinar, ele tem as duas etapas, né? A inicial e a final. Tem que ter quem está ensinando e tem que ter quem quer aprender, né? Porque se não houver um conjunto entre quem ensina e quem aprende, realmente não consegue atingir ali o objetivo, né? Então, tem que prender
essa atenção do colaborador. Tem que mostrar a importância do treinamento para o colaborador, né? Para que ele realmente se envolva ali no processo. A avaliação dos resultados de treinamento indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos processos das organizações, porque eles vão possibilitar o estabelecimento de metas quantificadas, né? Eles vão permitir que se identifique realmente os resultados alcançados. Os indicadores, eles são fundamentais para a análise crítica do desempenho dos processos de treinamento, treinamento e desenvolvimento, para as tomadas de decisão e planejamento. Então, assim, os resultados, eles serão os indicativos dos resultados alcançados e do que pode ser aprimorado para melhorar mais ainda, né? Basicamente, esse é o objetivo ali, né, dos resultados finais. Avaliar, né, para verificar a possibilidade de estar aprimorando, né, cada vez mais melhorando. Indicadores de treinamento e desenvolvimento, os indicadores gerais, né? Então, eles indicam o índice de satisfação dos clientes, índice de satisfação dos colaboradores, tempo médio de produção, taxa de assiduidade, taxa de rotatividade, taxa de não conformidades, taxa de frequência de acidentes. Então, assim, os indicadores de treinamento, né, e desenvolvimento, eles vão permitir identificar, né, esses índices e essas taxas e vão permitir que esses índices e essas taxas, eles sejam aprimorados, né, que eles sejam melhorados ou que haja lá uma redução na taxa de rotatividade, de não conformidade, de acidente de trabalho, ou que aumente o índice de satisfação dos clientes, satisfação dos colaboradores, aumente a produtividade, enfim, né? O treinamento, ele vai permitir que se aprimore esses, né, e outros elementos ali dentro das organizações. Aí ele cita aqui à frente o número de hora de treinamento, percentual de colaboradores treinados, investimento por colaborador, percentual de comprometimento da receita, número de treinamentos solicitados e não realizados. Então, aqui, com relação à questão dos investimentos em treinamento, né, ele traz também essas informações, são informações importantes, né, porque treinamento, ele está relacionado a investimento, né, então a empresa, ela tem que investir bem, né, tudo que representa custo, ele tem que trazer bons resultados, né, para a organização. Aí aqui no final, tem uma reflexão aqui que diz assim: muitas vezes somos competentes individualmente, mas incompetentes coletivamente. Bom, nós estamos falando em treinamento. Geralmente, o processo de treinamento, ele acaba acontecendo em grupos, né? E muitas vezes, quando nós trabalhamos em grupo, muitas vezes a gente não consegue mostrar a nossa competência. Mas a questão de se trabalhar em grupos, trabalhar coletivamente, ela está sendo cada vez mais solicitada pelo mercado de trabalho, né, de modo geral. Então, as pessoas hoje estão desenvolvendo
algumas características, né, individualistas. Elas procuram desenvolver ali o seu conhecimento, a sua habilidade para mostrar a sua competência pessoal. Mas o mercado hoje, ele está exigindo profissionais que consigam trabalhar em equipe de forma eficiente, né? Pela própria característica da gestão mesmo, que hoje as empresas elas estão buscando integrar cada vez mais os departamentos, as funções, para que todos trabalhem juntos de maneira que alcancem um objetivo único da organização, né? Então, tudo está convergindo, né, para que aconteça isso nas organizações. Então, desenvolver competências para trabalhar em equipe, para trabalhar em grupo, para saber tomar decisões em grupo, acatar, né, outras ideias, outras opiniões, compartilhar dessas ideias e dessas opiniões, é uma característica que está sendo bastante exigida dos profissionais hoje, né? A própria gestão exige essa característica. Então, por isso que a gente tem que pensar, né? Essa reflexão, ela traz, né? Eu coloquei essa reflexão nesse sentido, né? De que a gente pare para pensar que muitas vezes somos competentes individualmente, mas incompetentes coletivamente. Então, nós precisamos ter consciência de que precisamos ser competentes coletivamente, porque essa característica que está sendo exigida hoje, cada vez mais dos profissionais, né? Então, qualquer processo que a gente participe, sendo de treinamento, sendo processo de trabalho, de qualquer área, nós precisamos pensar de forma coletiva. E quando a gente fala assim, não é no sentido de não incentivar e não motivar o desenvolvimento da competência pessoal, né? Muito pelo contrário. Porque quanto maior e melhor for a minha competência pessoal, maior e melhor será a minha contribuição para que a decisão do grupo seja tomada. Porque eu vou ter argumentos, eu vou ter conhecimento suficiente para colocar a minha ideia naquele grupo, né? E quando nós colocamos algo para um grupo, aquilo geralmente é complementado, né? Então, desta forma, o resultado alcançado, o resultado esperado, ele também é muito melhor, né? Então, em processos de treinamento, em processos de desenvolvimento, qualquer situação, né, que envolve a questão do grupo, nós precisamos nos integrar, nós precisamos mostrar a nossa competência de forma, né, que ela seja expressa, né, para o grupo, né, que ela seja ali utilizada pelo grupo, né? Então, é uma característica aí importante, né? E o processo do treinamento, ele se torna muito mais produtivo, né? Ele traz muito mais resultados do que você participar de um processo de treinamento e você pensar individual e realizar só individual, né? Então, participou do processo de treinamento, tem que compartilhar, colaborar e ser ali proativo, né? Eu tenho que ter lá tem que ter o conhecimento, a habilidade e a atitude, né? Que é o chá. Eu tenho que utilizar ali os 3 requisitos, né? Aí que o treinamento, ele realmente vai surtir os efeitos, né? Não que ele seja guardado ali de forma individual para cada um.
Ok, pessoal? Com relação ao treinamento, alguém quer colocar alguma coisa, fazer algum comentário? Olha que silêncio! Tudo bem? Deu para captar aí a essência, né, aqui do treinamento? Ficou tranquilo aí para vocês? Então, tá bom. Bom, na próxima aula, então, a gente vai ter a nossa avaliação. A nossa avaliação, pessoal, vocês vão... Deixa eu só abrir aqui, já mostro aqui para vocês. Espera aí. Cadê? Bom, nós tivemos lá no nosso class, né, os materiais que foram postados ali para vocês, tá? Então, nós tivemos lá falando sobre o primeiro conteúdo. Vocês vão ver lá no class, né? Então, o primeiro conteúdo falando sobre a gestão de pessoas, né? Não está aparecendo? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu interromper aqui e compartilhar de novo. Peraí. Mas, basicamente, né, vocês vão seguir aquela sequência lá do class, né, que a gente abordou lá os conteúdos, né? Lá na primeira aula a gente falou sobre o conceito da gestão de pessoas, depois a gente falou um pouquinho sobre a evolução, né? Então, na aula 1, a gente falou sobre a gestão de pessoas, o que é a gestão de pessoas, um pouquinho do histórico. Depois, na aula 2, a gente falou sobre os objetivos da gestão de pessoas. Aí, na aula 3, a gente teve uma atividade, né, que a gente fez lá, a discussão de algumas questões. Aí, na aula 4, a gente continuou, né, falando sobre os objetivos e concluímos aquela atividade que a gente tinha tratado. Depois, a gente teve aqueles estudos de caso, que vocês, cada grupinho, né, ficou com uma empresa, onde a gente discutiu, né, a questão da gestão. Depois, na aula 7, a gente falou sobre a evolução, né, da gestão de pessoas. Na aula 8, a gente falou sobre a questão estratégica, né, que a gestão de pessoas faz parte da estratégia das empresas hoje, né, uma ferramenta importante. Aí falamos também, né, dentro dessa questão da estratégia, o que é missão, o que é visão, né, qual é o objetivo de cada um deles, a importância de cada um deles. Aí tivemos uma atividade, que foi aquela do Padlet, né? Aí na aula anterior, nós falamos sobre o processo de recrutamento e seleção, e na aula de hoje nós falamos do treinamento. Então, basicamente, o conteúdo que nós vamos abordar na prova vão ser esses conteúdos que estão aqui no item materiais N2, tá? Então, a gente vai ter algumas questões objetivas, vamos ter questões dissertativas, mais ou menos do modelo que a gente já teve, né? De repente, a gente tem até uma
uma questão prática ali para vocês pensarem nessa questão do treinamento, nessa questão do recrutamento, seleção, mas tudo dentro do que a gente colocou ali nos conteúdos, ok? Então, para avaliação, vocês vão seguir ali esses conteúdos que nós abordamos lá nas nossas aulas. Combinado? Então, tá bom, pessoal. Bom, já é 8h20, né? Na verdade, hoje, esse conteúdo era para a gente falar ontem e hoje. Ontem eu não consegui vir, né, para conversar com vocês. Hoje eu apressei aqui para a gente concluir. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, o que vocês precisarem, estou ali sempre à disposição, tá, de vocês. Deixem aí os conteúdos já, né, previamente separados para o dia da avaliação, e a gente vai, né, conversando aí, tá bom? Já que ninguém quer falar nada, né, vocês ficam aí caladinhos. É o frio, tem que falar para esquentar, Raíra. Menina, segunda-feira, eu tenho o compromisso, né, de fazer a aula prática lá com os alunos, lá da faculdade. Tava uma chuva aqui, deu 6 horas da tarde, começou a chover, um frio. Falei, meu Deus do céu, que vontade de falar para os alunos que eu não vou na faculdade hoje. Mas fui. Nossa, mas estava muito ruim segunda-feira. Chuva e frio. Falei, meu Deus do céu. Mas esquentou o frio. Cheguei lá, corre para cá, corre para lá, esquentou o frio. Foi bom. Deu tudo certo. Ai. Mas tá bom, pessoal. Olha, boa noite para vocês. Bom resto de semana, né? Que essa semana a gente não conversa mais. Até a semana que vem, tá? Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem, viu? Continuem se cuidando, porque a situação não está para abusar, né? Um abraço aí para todos, tá? Boa noite. Amém, professora. Boa noite.